Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para juntos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus e dizer para vocês, meus amigos, minhas amigas, que tive ausente sem postar vídeos novos aí para vocês, para nossa reflexão, mas o motivo é assim, mais é envolvimento com as coisas desse mundo, é cuidando de neto, resolvendo problemas, porque eu sou viúva, então meus filhos, cada um cuida da sua vida, todos dois são casados, e sobra os netos para mim. E além dos netos, eu quem resolvo toda a situação que for preciso. É um carro para levar na oficina, sou eu quem vou. É, tudo, enfim, não tem, eu só tenho Jesus para andar comigo, só. E mais você aí para meditar junto comigo. Então, quando eu der uma sumidinha assim, vocês me ajudem em oração. E um dos motivos também que eu relutei muito para não gravar o assunto que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu não queria falar no assunto. E quem sou eu para poder contender com o Espírito Santo? Quem sou eu? Mas eu não queria falar. E é um assunto que você não vê falar dentro das igrejas. É um assunto que é pouco esclarecido, até porque muitos missionários, ou até mesmo pastores, não interessa levar a palavra que eu vou trazer aqui hoje, porque é uma palavra pouco aceita e as pessoas vão embora e não voltam mais ao tempo, entendeu? Mas eu não estou preocupada com números aqui. Eu estou preocupada com Deus me aprovando. Eu estou preocupada com qualidade de pessoas que querem a verdade, querem refletir junto comigo sobre a verdade de Cristo. Então, meus amigos, minhas amigas, eu vou dizer para vocês, eu relutei uns 15 dias para não trazer essa palavra. É uma palavra que a maioria das pessoas não gosta de ouvir. Mas eu quero pedir você, meu amigo, minha amiga, dê o seu joinha, por mais que você não gostaria de ouvir tal assunto, mas ouça até o fim. É edificante nós refletirmos nesse assunto, porque ele é uma realidade e que eu quero dizer para os amigos e amigas que é uma verdade, é uma realidade e que dentro dos tempos passa como despercebida ou escondida das pessoas. As pessoas preferem falar textos que toda a palavra de Deus é importante, mas que não confrontam as pessoas. E o que eu vou trazer aqui não é só a pesquisa que eu fiz e nem a palavra, não. Eu vou trazer uma visão que eu tive. Se o vídeo ficar um pouquinho longo, eu peço aos irmãos desde já que me perdoa, mas vai valer a pena. Eu creio que você que ficar no vídeo até o fim, você não vai se arrepender. E você acredita se quiser. Amém? Então, não esqueça de dar o like,
por favor. O like é que o YouTube entende que a palavra é relevante e ele recomenda para mais pessoas. Amém? Para ter base na visão que eu vou trazer daqui a pouco, eu quero ler na palavra de Deus sobre o assunto primeiro. Eu fiz a pesquisa, estou com a pesquisa em mãos, mas vamos começar pela palavra de Deus. E dentro das minhas pesquisas, porque como vocês podem ver, eu leio a Bíblia mais nos celulares, porque eu não preciso mais de óculos para ler e nem para dirigir. E a luz do celular parece que dá mais ênfase para a gente ler a palavra. E eu fiz uma triste descoberta. Eu vou ler no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8, 9, 10. 2 Pedro, capítulo 2. E nessa Bíblia aqui que eu vou ler, a palavra é perfeita, mas ela falta o capítulo 4. E na outra Bíblia que eu fiz a pesquisa, ela tem o capítulo 4. Então você, até para ler a Bíblia, você tem que ler com muita atenção, porque os editores estão devagarzinho excluindo versículos da palavra de Deus e excluindo capítulos inteiros, que é o caso dessa Bíblia que eu vou ler aqui. Ela está no aparelho iPhone e ela veio moderna e faltando um capítulo neste 2 Pedro, capítulo 2, ok? Vamos à palavra. O assunto que eu quero refletir com vocês é sobre uma palavra muito falada e que, na realidade, ela não traduz o que ela deveria ser. A palavra inferno. Qualquer coisinha está um aborrecido mandando o outro ir para o inferno. E não sabendo ele que o inferno é o sepulcro, né? Então, vamos ver o que significa essa palavra dentro da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus em 2 Pedro. Porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, vou colocar o óculos, irmãos, porque a letra está tão miudinha que vocês podem verem aí. Não dá para ver sem o óculos. Porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustiças obras deles. Esse ele aqui é Jesus Cristo. Ele vê as injustiças que aquele povo praticava naqueles dias, a alma dele se afligia de ver as obras injustas que eles faziam. E não está muito diferente de hoje, que eu tenho certeza que Deus está triste com o homem, porque é tanta injustiça que nós vemos, que a injustiça virou verdade e a justiça virou mentira. Então, nós temos que estar muito voltado para Deus, porque Jesus já observava isso no tempo que ele estava aqui. Então, continua a palavra de Deus no versículo 9.
Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Então, o Senhor aqui, ele já estava cuidando de você, de mim, porque ele sabe do amanhã. Para Deus não tem ontem, nem hoje, nem amanhã. Para Deus o tempo é o único. Eu e você existimos antes da fundação do mundo. Nós estávamos no projeto de Deus. Então, o Senhor nos livra das tentações. Eu falo, livra os piedosos, pessoas que amam o próximo, pessoas que têm alegria em louvar e adorar a Deus, pessoas que sabem dividir o pão com quem não tem. Então, continuou a palavra de Deus no versículo 10. Especialmente aqueles segundo a carne, aquelas pessoas que seguem a vida segundo a sua própria carne, e que essa pessoa, para ela não tem nada a ver, para ela tudo pode, ela é injusta e ela tem prazer na injustiça. Ela não é uma pessoa que tem piedade de uma pessoa sofredora. Diz a palavra que o Senhor disse, e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Então, eles já estão sendo castigados. Aí a Bíblia travou aqui, ela é uma bênção, ela não pode esquentar. Então, ele diz a palavra de Deus que ele reservou esse dia final para os injustos e para aqueles que estão sendo castigados. Então, nós vemos aqui que no versículo 10, o Senhor continuou falando, especialmente aqueles, segundo a carne, andam em imundas concupiscência e desprezam toda autoridade. Atrevidos, olha, eles são atrevidos, são arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades do nosso Deus, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfema diante do Senhor. Por que eles não são? Licença, pega o outro telefone. Então, nem os anjos julgam eles, porque eles já estão julgados para aquele dia que o Senhor tem reservado para eles. E eu, fazendo uma pesquisa, eu quero compartilhar com vocês. Olha, é muito interessante mesmo. Eu amei essa pesquisa, não vou ficar com ela só aqui no vídeo, eu vou imprimir e vou guardar. Ela diz o seguinte: a palavra inferno é usada na Bíblia original, mas é uma tradução de diferentes termos hebraico e grego
a palavra Sheol em hebraico. Então, a palavra inferno, nas Bíblias atuais, elas são diferentes, e aqui vem falando a diferença delas, né? No Antigo Testamento, a palavra Sheol, ela se encontra 65 vezes no Antigo Testamento. A palavra Sheol, que refere o lago de fogo, onde está reservado o castigo para aqueles que não viveram a vontade de Deus. E para se referir ao mundo dos mortos, este é o sentido da palavra Sheol, sem conotação de tormento, sem conotação de tormento. No Novo Testamento, a palavra Hades, ela é no grego. Ela é usada cerca de 10 vezes. Também significa morada dos mortos. Outro termo, em outro termo, Geena, que vem do grego. Aparece na palavra de Deus por 12 vezes e se refere ao vale de Imon, local de descarte de lixo que deu origem à ideia de tormento. Então, essa palavra inferno, ela originou-se do... O pessoal liga sem sabendo que a gente está gravando, é uma benção. Então, a palavra Sheol, ela vem do hebraico. A palavra Hades vem do grego, e ela encontra-se 10 vezes na Bíblia. E Geena também é do grego, e aparece 12 vezes, se refere ao vale de Imon, local de descarte de lixo, que deu origem à ideia de tormento. Então, aqui, o pesquisador está afirmando que em todos os sentidos da palavra que refere ao descanso dos mortos não salvos, não se refere a lugar de tormento. E ganhou-se a ideia de lugar de tormento por causa desse lixão, onde era lugar de descarte. Era lugar que se jogava todo tipo de lixo e descartava corpos sem vidas também. Então, a palavra Sheol, o termo hebraico, aparece 65 vezes no Antigo Testamento, referindo à sepultura ou à morada dos mortos. Hades, termo grego, aparece 10 vezes no Novo Testamento, também significa reino dos mortos sem conotação de tormento. Geena, a palavra grega que aparece 12 vezes e é a que mais se aproxima do conceito de inferno, referindo-se ao lixão, ao céu aberto, onde corpos eram descartados, é o que eu já disse para vocês. E, para finalizar, é
tártaro, palavra grega, aparece apenas uma vez na palavra de Deus, se refere a um lugar de punição para os anjos caídos. E quando fala na punição para os anjos caídos, a punição será para aqueles que, como ou seja, igual aos anjos caídos, continuam pecando os mesmos pecados que eles pecaram antes de chegar à terra. Porque o que fizeram os anjos sair da presença de Deus é porque eles têm livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele não deixou, ele não impediu que esses anjos se rebelassem contra Deus. E o motivo da rebelião do líder deles, que é conhecido como Lucifer, esse líder, o que levou ele a pecar e ele levou a terceira parte dos anjos com ele, foi a inveja. Ele queria tomar o poder de Deus, ele queria ser maior do que Deus, ele desejou tomar o trono de Deus. E com Deus não se brinca, e por isso eles receberam o castigo de serem expulsos do céu. Ficou bem entendido aí para vocês a palavra que traz na palavra de Deus sobre o inferno? Então, meus amados amigos e irmãos, eu não quero estender muito na explicação. Se vocês quiserem que eu volte em outro capítulo no assunto, eu voltarei, mas eu vou tentar contar a visão que eu tive com o inferno, muito resumida, não dá para ser em detalhes como o Senhor me mostrou, porque senão o vídeo vai ficar de 1 hora. Então eu vou resumir aqui para vocês o seguinte: eu toda a vida, desde criança, fui e sou uma pessoa curiosa, que não aceito dúvidas. Eu tenho que descobrir as dúvidas que eu tiver, me custe o que custar. Enquanto eu não descobrir a dúvida, eu não paro de lutar nas pesquisas, vou atrás de que for preciso para que eu tire a dúvida da minha cabeça. Interessante que eu tenho um netinho de 6 anos, ele é igualzinho eu. Ele tem dúvida e ele confia muito em mim, e ele fala: vovó, eu tenho uma dúvida aqui, ó, e eu vou te perguntar, mas ó, vovó, aí ele passou o dedinho na boca, quer dizer, o zíper, né? Não conta para os seus melhores amigos, nem meu pai e minha mãe, porque eu preciso de descobrir essa dúvida. E só você, vovozinha, vai saber me falar. Aquilo, eu vivo rindo, então eu caio na gargalhada, ele fica: para que tá rindo, vovó? Tá rindo de mim? Não, é porque ele parece comigo na curiosidade. Mas agora, falando sério, eu entrei numa questão com Deus em jejum e oração, querendo saber de Deus mais profundamente sobre o lugar dos mortos. E eu orava, e eu jejuava, eu buscava Deus. Eu era bem nova, eu tinha meus 32 anos por aí. E eu pedi a Deus. Eu acho que essa palavra está meio oculta na Bíblia, e eu quero saber mais. Para mim pregar, eu quero saber mais. Eu quero ver
eu quero que o Senhor me mostre. E eu peguei uma pirraça ali no pé do Senhor, jejuando e orando 40 dias. E no final dos 40 dias, o Senhor me deu um arrebatamento. Falou: se você quer saber, quer conhecer o inferno, quer saber como é, para explicá-lo melhor, eu vou te mostrar. Aí o Senhor me colocou num lugar alto, e ali o Senhor me mostrou uma penitenciária enorme. Eu não tenho uma linguagem que eu possa descrevê-la para vocês. É uma penitenciária correspondente, talvez, um prédio de uns 100 andares, e de diâmetro, diâmetro não, de altura, eu creio que corresponda a isso, e de comprimento, uns 3 quilômetros. Só que aquele pavilhão era diferente do que nós conhecemos. Aquele pavilhão, ele tinha um pátio com somente três paredes. E aquelas 3 paredes se ligava com a parede onde tinha uma porta, a qual essa porta abria para fora, e ela só era aberta pela ordem de Deus, e um controle remoto que Deus tem nas mãos. É lógico que o Senhor mostrou em linguagem figurada, né, amigos? Porque Deus não precisa de controle remoto para abrir lugar nenhum, não. Basta uma palavra só e as coisas acontecem. Mas lá do trono do Senhor, a hora que uma alma partia desse mundo, que ela tinha o seu CPF cancelado aqui, ela ia direto para aquela sala que não tinha teto, não tem, porque esse lugar existe. Hoje eu consigo falar para vocês sem chorar, mas na época eu fiquei uma semana sem comer, sem beber, sem falar, e eu não consegui, eu fiquei um ano sem poder falar no assunto, porque eu não conseguia, eu chorava. Aí, aquele lugar muito alto, correspondente à altura do prédio, mas não tinha teto. Até então, aquele lugar ali tinha semelhante à luz do dia, só que parecia ser uma cerâmica cor de ferrugem, as paredes também tipo cerâmica cor de ferrugem, mas aquilo simbolizava que aquela cor é porque elas eram fogo, a cor delas correspondia que elas eram fogo. Então, quando a pessoa ia embora desse planeta que era para lá, ela descia assim, ó, flutuando em pezinha. Quando ela punha o pé lá no chão daquela sala de espera, ela pulava igual pipoca e levava a mão na parede, tipo que levava um choque, voltava para trás e gritava e chorava. E ali ela relembrava toda a pregação que ela ouviu na vida. Ela pegava, chorando, ela falava o nome daquele parente que ela odiava, porque ela julgava aquele parente um fanático que só falava na palavra de Deus, e ele pedia perdão àquela pessoa que ele mais ofendeu na vida por conta da palavra de Deus, e falava: me tira daqui,
me tira daqui. E pulando, ele levantava as mãos, ele chorava. Ali ele fez uma lamentação da vida dele desde o nascimento. E aquela pessoa que eu vi ali era um parente meu. Então, o que mais me chocou, me choca até hoje, que era um parente meu. E ali eu vi aquele parente meu gritando e refletindo, ele fazia uma reflexão desde quando nasceu até a sua descida ali. E quando ele terminava a reflexão, Deus dava uma ordem àquele portão, que tinha uma tranca por fora muito grande, levantava, aquela porta abria, e lá dentro você não via nada, uma escuridão que não tem linguagem que explica, e os espíritos que lá estavam presos, gritando, gritando, só gritava ai, 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 e corria um para lá e para cá, e trombavam um com o outro por causa da escuridão, e era tão escuro que os olhos deles brilhavam igual o olho de gato, quando a noite está escura, e a gente olha para um gato, o olho dele não brilha. Assim era, só via aqueles igual vagalumes para lá e para cá, e ali de lá de dentro Deus dava uma ordem, uma mão mecânica, e aquela mão mecânica vinha e pegou, veio, né, no caso da visão, e pegou pela cintura aquela pessoa e arrastou lá para dentro, e a porta se fechou. E ali o Senhor falou para mim, você vai pregar nas igrejas, que Geena é muito pior do que a Bíblia fala. A Bíblia não fala nos mínimos detalhes sobre a Geena, porque tem muita gente que não tem estrutura para aguentar ouvir a complexidade que é o Tártaro, que é o lugar de tormento. Então, esse lugar será o castigo final dos espíritos que não quiseram Jesus nessa vida, eles sofrerão eternamente na escuridão. E a minha pergunta para Deus sempre foi: onde que inferno é fogo e é escuridão? Onde não tem lógica, eu falava com Deus. Não tem lógica, meu Deus, ter escuridão, ser fogo, um lugar que é trevas. Uma coisa não combina com a outra. E ali o Senhor começou a me mostrar as paredes e o chão lá de dentro daquela escuridão era semelhante a uma resistência de forno elétrico, que o forno está aquecido lá em 300 graus, vou falar de um forno doméstico, né? 300 graus, mas de minuto em minuto ele não apaga, mas aquela resistência fica escura. E se você não ligar a lâmpada, você não vê o bolo, pode ser de dia. E dentro daquele forno é escuro, mas não se compara à escuridão que Deus me mostrava lá. Ele me mostrava a comparação do fogo que tem ali dentro daquela escuridão. E que assim, tipo uma resistência, o chão, a parede, tudo em milhões de graus, onde o verme não morre,
e o bicho não se consome, porque ao entrar ali a pessoa se torna um monstro. Então, ali o Senhor falava para mim, o fogo que dá a luz, que clareia, é o fogo que tem lume. É o lume que traz a luz. O fogo deste lugar tártaro, ele não tem lume. Ele é semelhante a uma resistência, que é muito pior do que uma resistência. E ai daquele que cair ali. Você vai falar para o meu povo que consagre a vida, que vive em comunhão com Deus, que chegue mais perto de Deus, porque o Tártaro é milhões de vezes pior do que a Bíblia vem comentar. Porque os escritores da Bíblia quiseram escrever numa palavra mais leve, mais suave, menos assustadora. Mas a realidade do inferno, que não é inferno, é um lixão, lá desse lugar que existia, diz que existe até hoje, ele era conhecido como inferno, e é conhecido como inferno também a sepultura, onde desce a pessoa na sua ida final para o outro planeta. Não é o lugar de tormento que a Bíblia tem reservado para os desobedientes a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, tem muito mais sobre essa visão que eu precisaria falar, mas o tempo esgotou total. Mas eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, o Tártaro é real, ele existe, e a vida é uma oportunidade só. A gente vem aqui com uma finalidade, louvar e adorar a Deus e servir também o nosso próximo. Aquele que vive aqui em torno de riquezas, de luxos e de montoar as coisas, no dia que ele vai embora do planeta, ele não leva nada, e ao contrário, leva consigo a condenação eterna. Se a pessoa serviu a Deus, segundo a palavra de Deus, ela terá descanso eterno. Mas se ela não serviu a Deus, segundo a vontade de Deus, ela terá tormento eterno. A palavra de Deus é real. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Então, a finalidade desse meu simples canal é falar aqui aquilo que dentro da igreja não se fala, porque tem medo de perder membros. Eu não tenho medo de perder inscritos, meu canal é pequenininho, está crescendo, mas eu convido você, inscreva-se no canal, me ajude a levar mais a palavra de Deus, porque eu só levo o que o Espírito Santo me ordena e quer. Eu fiquei uns 15 dias porque eu não queria, meus amigos, minhas amigas, falar nesse assunto. Ele ainda dói, tem muitos anos, e essa pessoa partiu, e essa pessoa está nesse lugar. Eu tenho certeza que ela está nesse lugar, porque ela morreu na prática de vida, e ela morreu quando o CPF dela foi cancelado. Foi um tipo que não dá para pensar e nem se arrepender. Porque feliz daquele que vai para um leito ou tem uma tribulação que dá tempo de arrepender.
Mas tem pessoas que têm o CPF cancelado que não dá tempo dela pensar e nem se arrepender. É como que você colocasse o seu dedo em cima de uma tábua de bife e com uma faca daquelas bem grande, bem cortante, você desce uma pancada, a pontinha do seu dedo ia voar longe, mas você não iria sentir dor naquela hora. Naquela hora, não. Então, você não ia nem pensar que perdeu a ponta do dedo. São coisas que demoram milésimos de segundo ou minutos para a ficha cair. Então, minha amiga, meu amigo, o vídeo ficou longo, mas eu não tinha mais como relutar com Deus, porque eu não tenho tido paz, porque eu não queria falar. Eu falei, meu Deus, se eu falar, o povo vai falar. E eu comecei a pensar 1 milhão de coisas, e eu não queria falar. E eu sofri muito esses dias que eu não queria falar. Sofri, e não sofri pouco, não. Sofri muito, porque eu não dormia de noite, e o Espírito Santo cobra, quando ele te escolhe e te manda fazer uma obra, ele não quer nem saber, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E eu, por toda a vida ser uma pessoa que pesquiso muito, Deus me cobra muito também. Deus cobra no sentido assim, eu não tenho um português fácil até de uma criança entender, eu não tenho uma lata para pôr água nela só para mim. Ela tem que ter água e transbordar em rios para matar a sede de outras pessoas que não têm o seu objeto. Então, Deus não dá nada para mim ou para você para guardar só para si. Quando Deus confia em você algo bem forte, é para você compartilhar, é para você refletir junto com aquele que talvez nunca parou para refletir sobre o assunto. E é isso aí, amigos. Igreja não fala em assuntos complexos, medo de perder membro. Eu creio que quem está refletindo comigo aqui é pessoas fiéis, que não vão deixar o meu canal, ao contrário, vai convidar mais alguém. Não esqueça de dar o joinha, compartilhe, inscreva-se no canal, é um prazer ter você aqui. E comenta, diga para mim de onde você viu a palavra que eu trouxe hoje. E não dá tempo de orar, irmãos, mas eu vou ainda rapidamente orar um trecho só do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, hoje e para sempre. Amém. Meus amigos e minhas amigas, eu ainda emociono quando falo sobre esse assunto, mas eu peço desculpa a vocês e quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, Jesus te ama. Amém?